Bom dia, pessoal. A gente está iniciando mais um momento das nossas conversas nas sextas-feiras, né? A gente já tem criado esse hábito aí de toda sexta-feira de manhã às 9 horas a gente ter esse momento de conversa, né? Diálogos em rede, como a gente chamou, tá? Hoje, talvez até nessa manhã, assim, um pouco mais tranquilos, após o anúncio por parte do governo do estado, né? Do governador Eduardo Leite, do secretário de Educação Faisal na última quarta-feira à tarde, porque a gente tem agora pelo menos algumas expectativas assim um pouco mais concretas com relação ao retorno das atividades escolares, né? Então, o governador deixou claro que no mês de junho próximo agora, que está se iniciando, não terão atividades na educação básica, né? Cursos livres, alguma coisa de universidade, enfim, para encerramento de cursos, de quem está se formando, né? Vão poder atuar a partir da metade de junho, e a gente vai ter uma retomada aí, a gente não sabe exatamente por qual nível, né? Se começa pelo ensino médio, se começa pelo ensino fundamental, se começa pela educação infantil, mas enfim, muito provavelmente a partir do mês de julho, a educação básica já tenha alguma atividade aí de retomada presencial, né, das nossas escolas, evidentemente respeitando os critérios estipulados pelo Estado, pelo sistema de bandeiras, assim como os protocolos que muito provavelmente vão ser divulgados hoje, né, pela área da saúde. E nos últimos 30 dias, basicamente, trabalhamos na construção desses protocolos que vão ser até bastante rígidos, assim, e vai exigir por parte das escolas, enfim, das mantenedoras, um investimento financeiro bastante considerável, mas importante para garantir a segurança e a saúde dos alunos, dos professores e das famílias. Tá? Então, esse é um cenário que a gente está tendo aqui no Estado. Enquanto rede, então, a gente permanece, né, com as atividades complementares aí, para manter uma rotina de estudo, né? E a partir desse momento, com essa definição um pouco mais clara do Estado, já estamos trabalhando mais uma vez em reelaborar o calendário, mesmo que exista, e conversávamos há pouco aí, um cenário aí em que o Congresso esteja discutindo, inclusive, a flexibilização das 800 horas, né? Então, existe essa tendência também no Congresso e pode ser que nas próximas semanas a gente tenha alguma votação, aprovação ou algum estudo nesse sentido aí que possa ser mais divulgado. Mas essa matéria já anda circulando, já li ontem, li hoje de manhã também, algo a respeito desse sentido. Bom, e na medida que a gente vai se organizando, evidentemente, iremos contar também com a participação de vocês. A gente está finalizando uma pesquisa aí via Google Docs para os nossos professores da rede municipal, para as famílias também, enfim, para a gente ter um pouquinho mais claro esse cenário assim de como está indo esse processo durante a pandemia, né? Então, muito provavelmente ou ao longo do dia de hoje, se nós conseguirmos finalizar a pesquisa, ou na segunda-feira, o mais tardar, para não publicar no fim de semana, a gente divulga esse material para vocês também, para que a gente possa ouvir também a opinião de vocês antes de qualquer tomada de decisão. Tá? Bom, nós vamos ter hoje, então, mais um momento do Diálogos em Rede, e hoje a gente tem a alegria, a satisfação de contar com a presença do professor Renato Casagrande, né, que é um parceiro da Undime, já esteve conosco, inclusive aqui no Rio Grande do Sul, né, professor? Foi no ano passado, né? Me lembro, acho que foi ano passado. No nosso evento da Undime aqui. E nesses momentos que a gente tem pensado, professor, toda sexta-feira, para a gente conversar, porque é isso que a gente faz, tanto que o nome é Diálogos em Rede, para a gente conversar um pouco sobre esse cenário da pandemia, para a gente poder
ouvir os nossos professores também via chat, a gente vai colocando aí os comentários e as perguntas para que o senhor também possa ir acompanhando durante a sua fala, tá? Mas é um bate-papo mesmo, bem descontraído, com esse objetivo de a gente se fortalecer emocionalmente, podemos dizer assim, durante esse período com um turbilhão de informações, muitas delas negativas, né? E então, nesse cenário, a gente poder trazer um pouco de alento, um pouco vamos dizer assim, do abraço que a gente não pode dar fisicamente, a gente poder abraçar virtualmente aqui com as nossas conversas. Então, agradeço, professor Renato, a sua disponibilidade de nos atender, né? Quero dizer que foi um pedido aqui do pessoal da secretaria que fizéssemos contato contigo para pudesse participar, né? Quem te ouviu lá no evento da Undime gostou muito da tua fala, e a Adriana ainda me cobrou, minha assessora aqui, ela disse, nós tínhamos que trazer o Renato para conversar com os nossos professores. Então, a gente está muito feliz de poder contar com a sua presença hoje, né, nesse bate-papo. Então, te passo a palavra, a gente, mais ou menos 1 hora, assim, a gente tem respeitado o tempo dentro do possível, tá? Para que a gente possa conversar um pouquinho sobre essa situação toda. Eu sei que tu tens trabalhado também muito nesse período, estudado e, enfim, colaborado, inclusive, com algumas questões nesse processo de educação da pandemia, então, durante a pandemia. Então, te passo a palavra, professor Renato, e que a gente possa ter 1 hora bastante agradável nessa manhã de sexta-feira. Obrigado. Valeu, Marcelo. Bom dia a todos e a todas que estão aí nos acompanhando nessa manhã aqui em Curitiba fria. Vocês acho que não estão, parece, com tanto frio como nós. Tivemos uma noite, acho que foi a mais fria do ano. E eu adoraria estar tomando chimarrão com vocês aqui, porque eu não sou gaúcho, mas meu pai é gaúcho, era gaúcho, né, do Rio Grande do Sul, de Guaporé. Torço para o Internacional, que o meu primeiro time é primeiro gaúcho, depois é o paranaense, que é o Atlético, porque eu sou um pouquinho, bastante gaúcho, porque a força da tradição gaúcha, ela extrapola o estado do Rio Grande do Sul, como vocês sabem, e invade os outros estados, principalmente Santa Catarina e Paraná. Então, eu sou um pouquinho gaúcho também, e sinto que nesse período a gente não consegue tomar o chimarrão compartilhado com os amigos, que todos nós que tomamos o chimarrão sabemos o significado que é esse compartilhamento, essa troca, que não é igual ao café. Mas estamos aí até impedidos disso nesse momento, que nos deixa um pouco tristes, e bater um papo com vocês. Já agradeço o Marcelo aí pelo convite, parabenizo o Marcelo pela brilhante gestão aí na Undime do Rio Grande do Sul, que se destaca no cenário nacional. É incrível como vocês se destacam ali e levam o Rio Grande do Sul para o cenário nacional em função de um trabalho bacana que vocês fazem, de qualidade. Aí o Marcelo frente à Undime, então já estendo os cumprimentos, abraço, e eu tenho estado com muitos dirigentes das Undime, todas as Undimes aí. A semana que vem vou ter uma live com a presidente da Undime de São Paulo, já estive com o presidente da Undime Nacional, e eu quero conversar com vocês, um bate-papo muito informal, sobre a minha visão nesse período todo, porque vocês estão num sistema educacional com toda a pressão do sistema, com a pressão dos pais, dos alunos, vocês são professores, sabem, com uma série de exigências. E eu como fui diretor de escola, professor da rede pública, rede privada, da universidade, eu me sinto num momento diferente na minha carreira, que como pesquisador, eu tenho uma certa liberdade, e como eu não estou amarrado a certas determinações que vocês estão, porque vocês estão aí preocupados com o ano letivo, é um período que eu tenho trabalhado muito, pesquisando, dialogando, conversando, estudando, essa pandemia, no sentido da gente conseguir extrair o melhor dela, o que não é fácil no momento que a gente está perdendo pessoas queridas. Ontem, por exemplo, a primeira pessoa da minha família, uma tia, a única tia Casagrande que eu tenho, que é a irmã do meu pai, que está viva ainda, com 80 anos, ela foi diagnosticada com a Covid. Então, isso nos deixou assim perplexo, porque ela não está bem. Ela é uma pessoa com problemas cardíacos. Então a Covid, quando ela chega na gente, né, e até então nós estávamos em tese protegidos, porque eu já tive um professor do Rio de Janeiro que eu fiz palestra no começo do ano numa escola particular que faleceu da Covid. Então, quando ela vai chegando próximo
a gente vai ficando muito mais assustado. E esses dias o William Bonner, fazendo um comentário que acho que todo mundo viu, né, que a gente às vezes encara muito como números, e vai ficando um pouquinho até insensível, porque a gente todos os dias, as mortes são números, e isso é uma coisa assim triste, né, porque a gente às vezes ficava um ano inteiro discutindo uma queda de um avião, que morriam X pessoas, e agora todo dia cai um avião, caem 2, 3 aeronaves, e a gente vai se acostumando, parece que no final do dia você quer saber quantos hoje. Quantos hoje? Isso é muito triste, mas quando chega alguém próximo, não é quantos, é quem. E aí a gente então está vivendo esse momento, e eu aproveito essa oportunidade, tenho aproveitado essa oportunidade para repensar e ajudar os professores, principalmente no momento que nós voltaremos para as aulas. Então, eu queria, nesse bate-papo informal, falar um pouquinho para vocês a minha vivência, a minha visão do que está acontecendo, do que a gente pode buscar de contribuição neste momento. E eu tenho uma entrevista para o Estadão, que deve ser publicada amanhã ou domingo, em que eles me perguntavam sobre a Covid na educação e o que mudou desde o início e o que pode mudar. E eu gostaria de trazer essa reflexão com vocês aqui, e eu dividi de forma muito didática, porque eu sou matemático, então matemática ele é muito cartesiano, embora que, ao mesmo tempo que eu lido com comportamento humano, meu mestrado foi em administração e em cultura organizacional e o meu doutorado em educação com liderança educacional. Então, a minha caminhada é muito mais comportamental do que exata, mas a minha formação, uma das minhas faculdades é matemática, então eu sempre fui muito das exatas também, sempre gostei. Então eu tento, quando eu vou escrever alguma coisa, eu tento objetivar para que as pessoas entendam um lado mais matemática, mas ao mesmo tempo uma reflexão mais subjetiva. E eu dividi em 5 fases que nós estamos vivendo na educação hoje. Eu queria conversar com vocês. E aí eu conversava com o Marcelo agora há pouco, quando nós estávamos ainda fora do ar, até para entender como que o município de Estrela, como que vocês se organizaram, porque eu acompanho o Rio Grande do Sul como um todo, e agora acompanhei, inclusive, essa não sei se é decreto, portaria do governador ali, que estabeleceu o retorno das aulas, né? Foi um dos primeiros governadores, acho que do Brasil, que já estabeleceu uma questão mais concreta, porque aqui no Paraná, por exemplo, só para ilustrar, ontem a presidente do Sindicato das Escolas Particulares deu uma entrevista, uma grande amiga que eu tenho também, deu uma entrevista no jornal, que é o Jornal da Globo, local da noite, na verdade, apresentando mais uma vez um protocolo de volta às aulas. As escolas particulares pressionam muito a volta às aulas, vocês sabem por quê, porque está tendo uma quebradeira de escolas aqui. Nós tivemos já no primeiro, segundo mês, 7 mil alunos que migraram da escola particular para a pública, a inadimplência cresceu 50%, então está uma quebradeira. O presidente do Sindicato das Escolas de São Paulo estima que vão quebrar, 50% das escolas particulares vão fechar no Brasil. Porque há uma migração muito grande do aluno da escola pública, da privada para a pública. O que não significa que a pública também tenha vagas. Vamos pegar as capitais ali, assim, o pai vai ter que, às vezes, colocar o filho dele numa escola muito distante do bairro, porque a escola não pode fabricar vagas de uma hora para outra, nós sabemos disso. Mas, de qualquer maneira, essa presidente do sindicato apresentou um protocolo, em seguida entrevistaram o secretário da Saúde, e ele derrubou o protocolo e falou bem assim, não tem volta das aulas previstas, aqui estamos aumentando os casos, e já se estimam aqui em agosto. Então, vocês vejam que cada região tem uma realidade. A gente viu que São Paulo, a partir da semana que vem, começa a flexibilizar a questão da quarentena, mas com um monte de críticas, né? Então, e o governador já comunicando que pode voltar atrás. Então, essas certezas que a gente tem são certezas momentâneas, situacionais. À medida que a gente vai avançando, nós podemos ter recuo, inclusive, do próprio governador de vocês aí. A gente está sempre estimando, porque a gente gosta, nós, seres humanos, vivemos de certezas. Nós vamos na escola buscar certezas, os pais querem que vocês deem certezas, os alunos certezas, e nós vivemos talvez um período de maior incerteza, a tal ponto
que não lembro se foi algum município de São Paulo, do Rio, que comemorou o feriado de Corpus Christi já. É uma coisa assim que você acha um absurdo, daqui a pouco elas vão estar comemorar finados em julho, comemorar, não, desculpe a expressão, vamos celebrar e se tu pudesse antecipar Natal e Ano Novo e a gente terminar o ano, a gente terminaria. Tudo aquilo que a gente pensava que era normal, não é mais normal. Né? Quando uma Rede Globo, por exemplo, a maior emissora de televisão do país e uma das maiores do mundo, a maior do mundo em produção de novelas, ela cancela todas as suas produções e não tem data para voltar, por mais que eles também façam ensaios. Nós sabemos que novela tem que ter beijo, tem que ter abraço. Agora estão discutindo uma novela com volta com máscara e discutindo a Covid, e ninguém acho que quer que também a gente vai discutir a Covid, sai do Jornal Nacional e entra na novela das 9 discutindo, trazendo a Covid de novo, que ela deixa a gente um pouco, como a professora Mais está falando, angustiante, tá? Um momento angustiante, a gente às vezes quer fugir um pouco desse momento angustiante. Em síntese, meus amigos, eu dividi então em 5 fases e eu queria explicar para vocês. A primeira fase da Covid foi aquela que deixou a gente assim, ó, o que é isso? O que está acontecendo? Eu estava no interior do Paraná, numa caravana, fazendo palestras por sindicatos das escolas particulares, e nós fomos surpreendidos com aquela... Começou assim, foi muito rápido, começou a cancelar aqui, cancelar lá, fecha shopping, e nós estávamos... Eu estava com a presidente do sindicato, quando foi decretado pelo governador o fechamento das escolas, eu estava com ela no carro, aquela discussão toda, ela ligando para o governo, para o secretário de Educação, como que vai acontecer, e de repente, nós mesmos, num evento, numa maratona, uma caravana que teriam 5 noites de palestras, tivemos 3 e voltamos porque não tinha mais público. As pessoas estavam... O primeiro momento nosso foi de medo, de pânico, o que vem por aí. E a gente começou a assistir, vamos lembrar, o que estava acontecendo na Itália, na França, mas eu gosto de citar a Itália, porque eu sou descendente italiano, os meus avós, meu bisavô veio da Itália, e então a gente começou a ver os italianos indo para as sacadas, para as varandas, e nós começamos a entender o drama que nós viveríamos até então, a partir de então. Então, a primeira fase foi a fase que nós cancelamos tudo, ninguém quis lá discutir, nada objetivo na vida. A vida tornou-se totalmente subjetiva. Vamos entender bem que o lado objetivo da vida é pagar a conta, é ir para a aula, é trabalhar, é organizar. Eu costumo dizer que o dia é objetivo e a noite é mais subjetiva para a maioria da população. À noite nós vamos tomar um vinho, nós vamos comer uma pizza, nós vamos assistir um filme, nós vamos descansar, nós vamos relaxar. Então, a noite é aquele lado mais subjetivo da vida, o dia é um lado mais objetivo da vida, das obrigações. De uma hora para outra, esse lado objetivo foi embora. A gente não saiu mais para trabalhar, a gente mal e mal conseguia ir no supermercado. Aqui em Curitiba, no primeiro momento foi tudo muito... Você saía na rua, você era imediatamente visto como uma pessoa fora da realidade, e a gente não usava máscaras no início, então a gente se sentia desprotegido ao sair de casa. Então, o primeiro momento foi, eu diria, um momento de pânico, de susto, e esse momento de pânico, ele foi se convertendo no segundo momento, na segunda fase dessa pandemia. Eu estou sempre comparando isso com a escola, só para lembrar, tá? Cada setor tem uma realidade, nós lidamos com escola, então, o segundo momento... foi um momento... Então, o primeiro momento parou tudo, o segundo momento foi um momento que a escola começou a se organizar. Né? Então, eu sei que vocês consideraram férias, primeiro recesso, depois férias. Nós tivemos faculdades, universidades, que só deram 3, 4 dias de parada e já começaram as aulas. Por que elas começaram as aulas? Porque a educação superior, ela lida primeiro com um aluno que é mais autônomo, nós sabemos disso, e segundo, que ela tem uma experiência maior. Então, nós temos 2 vantagens, aliás, tinham 2 vantagens sobre a educação básica. A autonomia do aluno, a maturidade do aluno, que na educação à distância, ela funciona muito melhor, e também a expertise, a experiência. Embora que muitos professores da educação superior nunca tinham trabalhado com educação à distância. Vamos lembrar que nós tínhamos, no Brasil, temos o modelo presencial, temos o modelo híbrido, que é misto, à distância, e temos o modelo à distância. Então, mas a educação superior se virou rapidamente. E a educação básica, essa sim, ela se perdeu um pouco. E vamos lembrar, quando fala de educação básica, a gente vai falar do ensino médio, do ensino fundamental 2, do ensino fundamental 1 e da educação infantil. São 4 realidades. E ainda dentro do ensino fundamental 1, não dá para dizer o seguinte, que é uma única realidade, porque os alunos, em cada faixa, em cada série, em cada ano, eles estão vivendo momentos muito diferentes. É diferente, por exemplo, eu que tenho 55 anos,
que não tem muita diferença a minha vida com 54, com 53, com 52, e espero que não tenha com 60 e poucos. A gente, depois dos 30 anos, a gente fica muito parecido, até a gente vai amadurecendo aos poucos, mas a gente já tem um pensamento construído. A criança, não, a criança... Vocês que são professores que estão aqui acompanhando, sabem que cada ano é diferente, então não dá para dizer ensino fundamental 1 e comparar o aluno por exemplo, do 2º com o 5º ano. Né? Eles têm autonomias diferentes, então às vezes o pessoal de fora confunde um pouco, mesmo do 6º ao 9º ano, são muitos, o ensino médio até que fica mais próximo, quando vai amadurecendo. Então, resumindo, a segunda fase foi a fase que as escolas uns voltaram com mais ênfase, a escola particular, que tem mais estrutura, conseguiu já se organizar de novo, e tem as escolas que estão dando aula normal, e aí temos, até me assusta um pouquinho, aula normal na educação infantil, né, porque a gente sabe que esse normal, entre aspas, não é tão normal, mas a escola particular, ela tem que dar uma resposta para o pai, porque o pai é um cliente, e aí quem tem filho em escola particular sabe do que eu estou falando, o pai é um cliente, e, portanto, ele paga a mensalidade, à medida que a criança não vai tendo aquela carga horária, aquela aula, ele quer, já isso acontece muito, ele quer ou negociar a mensalidade, ou não pagar a mensalidade, ou tirar o filho. Então, ele tem 3 situações. Bem, se não está tendo aula, eu vou passar para a escola pública, então, que também não tem aula, ou está tendo aula remota, como na escola particular, e eu não vou pagar nada, porque eu tenho esse direito. Então, vejam a complicação que virou para a escola particular, quando ela não consegue entregar um serviço contratado, vamos lembrar. O pai de uma escola particular, ele faz um contrato com a escola e a escola tem que entregar aquilo. E ao momento que você assina a Netflix e a Netflix não entrega o filme para você, a primeira coisa que você pensa fazer é cancelar a Netflix, ou ela prometeu entregar um catálogo com 5.000 filmes e você vai lá ver tem 1.000 filmes, e você pagava R$50, você quer então proporcionalmente talvez pagar R$10. É isso que tem acontecido na escola hoje particular, só que a escola particular tem que pagar os professores, ela tem que pagar estruturas, às vezes ela tem a alocação da sala, da casa, ou seja, ela vive um grande drama. Mas o segundo momento, ele foi impulsionado principalmente pelas escolas particulares. A escola particular teve que voltar e a escola pública ela ficou um pouco mais tímida. Primeiro, vamos lembrar por quê. Porque quando a gente pega o nosso aluno da escola pública, no Brasil, nós abraçamos todas as carências. Somos nós, 82%, das crianças estão conosco. Somos nós que abraçamos os problemas sociais, somos nós que abraçamos as mazelas da sociedade, somos nós que abraçamos as crianças que estão em condições, na verdade, a gente chama condições até sub-humanas, de parentabilidade negativa, né? Que a relação em casa é uma relação tóxica, às vezes, é muito mais presente isso na escola pública que na escola privada. E portanto, nós nos sentimos muito acuados nessa volta, porque a gente tem alunos que não têm acesso à internet. Então, essa discussão do justo e do injusto, do humano e do desumano, ele veio muito à tona agora. Então, a gente não pode ser simplista, objetivista, assim, dizer o seguinte, não, tem que implantar a educação à distância a qualquer custo. Eu faço sempre uma reflexão, na verdade, desse aluno que não tem nada, que não tem internet. Mas também não podemos ficar de um outro lado, dizendo, não vou fazer nada, porque eu estaria comprometendo aqueles que podem. Então, é um dilema ético muito grande sobre esse momento, né? Eu avanço com aqueles que podem e amplio o distanciamento e amplio as desigualdades com aqueles que não podem, ou faço aqueles que podem e esperar aqueles que não podem. Mas daí eu digo o seguinte, mas a escola pública, por exemplo, decide fazer todos esperarem as aulas voltarem porque tem um grupo uma parcela de alunos que não conseguiu ter nada de atividade, por exemplo. Não sei o caso do Rio Grande do Sul, mas eu estou de vocês aí de Estrela, mas eu falo com vários dirigentes municipais e outros municípios, e em geral, a gente, então, nós ficamos, o segundo momento foi uma fase muito perdida, uma fase que uns fizeram, outros não fizeram, outros começaram com mais qualidade, ou com menos qualidade, foi uma fase de, eu diria o seguinte, tentativa e erro. Fazemos qualquer coisa, de qualquer jeito, mas fazemos alguma coisa. Aí vamos para a terceira fase, que é a fase que nós estamos agora. É uma fase que a gente já tem mais consciência da gravidade deste coronavírus, nós temos mais
percepção da realidade de como que as pessoas se comportam hoje, devem se comportar hoje e vão se comportar no futuro próximo. Nós já temos mais lições de outros países, nós já temos uma legislação ou implantada ou em fase de discussão, como o Marcelo colocou agora, do Congresso. Eu fiz uma live com a Conselheira Nacional de Educação, a professora Maria Helena Guimarães, que é relatora da Covid no Conselho. Eu fiz uma live segunda e tem uma live hoje à tarde, quem quiser, inclusive, assistir, depois eu vou deixar aqui o convite para vocês. A live é gratuita, então ela é pela Rede Globo aqui do Paraná, que é o grupo GRPcom. Então eu tenho essa live com ela hoje e a gente vai discutir os bastidores desse Conselho Nacional, o que está vindo por aí. Eu vou até antecipar algumas coisas com vocês aqui. E que eu com certeza já vou estar discutindo com o Marcelo, mas eu vou trazer só essa visão que nós dois discutimos, eu e a Maria Helena, bastante antes até das próprias lives. Então, esse terceiro momento é o momento que nós vivemos. Vocês estão chamando de atividades complementares, outros estão chamando de atividades remotas, outros estão chamando de atividades domiciliares, alguns mais afoitos chamam de educação à distância e não é educação à distância. Obrigado aí, Margarete Schmidt, Dietrich. Depois eu dou uma conversada com vocês aqui. Brenda também Rocha da Silva, muito obrigado. Então, este momento que nós estamos vivendo, essa terceira fase, que é uma fase, digamos, mais organizada, é o momento que a gente começa a olhar para frente e já tem condição de definir como vai ser a escola de amanhã. E quando eu digo a escola de amanhã, eu digo a escola de amanhã e de depois de amanhã. Já vou explicar essa diferença. Nós temos a escola de amanhã e depois de amanhã. Então, a escola de hoje é uma escola que está se reinventando. Como pesquisador, eu tenho experiência em educação à distância há 20 anos. Eu fui para reitor universitário, então eu implantei educação à distância, implantei ensino híbrido, fui para reitor acadêmico, então é bem a área que implantava a área do ensino de uma universidade. Então, toda a experiência, os acertos e os erros da educação à distância, eu vivi isso. Inclusive com todos os preconceitos que eu mesmo tinha no início, que até o início da pandemia eu tinha muito mais preconceito com a educação à distância e fui perdendo, inclusive, ao longo da pandemia. Tanto que nós estamos aqui batendo esse papo aqui, isso aqui é uma conversa à distância, pode ser uma formação à distância, ainda não é bem formação, porque nós estamos muito mais na informação, mas é uma situação que a gente nós nunca fizemos, por exemplo, Marcelo, eu poderia ter batido esse papo com vocês aí de Estrela, sem ter ido para a Estrela, que é muito mais, às vezes, difícil, mais caro, logística, tempo, e a gente nunca utilizou essa ferramenta, ela não foi inventada agora. Nós não tínhamos esse hábito. Nós éramos resistentes, e eu confesso que eu era, em fazer lives, em fazer conversas com dirigentes. A gente usava, às vezes, o telefone, eu conversei com o Marcelo, até para organizar eventos que a gente participa, a gente não utilizava isso aqui, não utilizava essa ferramenta, e a gente passou a utilizar. Vocês vejam quantas lives nós temos, e shows, não sei o quê, e eu acho que esse é um caminho sem volta. Não que a gente não vai ter o presencial, mas elas vão ter um modelo híbrido aí de comunicação, um pouco presencial e um pouco não presencial. E a educação, ela vive essa situação hoje, ela vive uma situação hoje, utilizando tecnologia, quando a gente consegue fazer por Zoom, por uma plataforma, eu não sei bem como que vocês fazem aí, mas, em geral, as pessoas estão se reinventando. O WhatsApp, quando o aluno não tem internet, manda impresso para os alunos, comunica na rádio. Cada município tem achado uma forma de se comunicar com a sua comunidade. Esse é o terceiro momento. O quarto momento, que é o momento que vocês estão organizando agora, que o Marcelo está falando em planejamento, que é o momento da volta às aulas. E nós sabemos que esse quarto momento não vai ser a volta às aulas como nós paramos as aulas agora no começo do mês de março. É uma volta das aulas totalmente atípica, e eu diria como uma escola triste. Não vai ser aquela escola que nós deixamos. Por quê? Primeiro, temos que respeitar que muitos pais não mandarão os filhos. E esse é o primeiro, acho que a primeira questão do protocolo de qualquer organização, qualquer sistema, não é mais obrigar a criança a ir para a aula. Por quê? Porque nós temos que respeitar a decisão de um pai e de uma mãe, que às vezes tem um avô em casa que está dentro de um grupo de risco, e nós não podemos jamais, como gestores, forçar isso e até puxar para nós uma responsabilidade. Não digo nem em termos legais, eu digo às vezes em termos de liderança, morais. Então, eu diria para vocês que a quarta fase, ela é uma fase que não é tão bacana assim. Então, aquela ânsia de voltar que às vezes nós temos, a gente tem que lembrar que vai ser uma volta, e aí sim nós vamos ter um momento que a gente chama de híbrido. Agora nós vemos um momento não presencial,
ou remoto. O momento híbrido é quando nós vamos ter momentos presenciais e vamos continuar com as atividades complementares. Porque, por exemplo, vamos pegar um protocolo do Estado de São Paulo, para a volta das aulas. Eles estão prevendo a volta das aulas e os alunos voltarão. Segunda-feira, 20% dos alunos terão aula, terça, 20%, quarta, 20%, quinta, 20% e sexta, 20%. Ou seja, eles pegam uma turma de 50 alunos e vão, porque o ensino médio geralmente tem 50 alunos, né, e o Estado de São Paulo, a predominância é ensino médio, eles vão colocar que o aluno só vai ir para a escola um dia por semana. Mas ele vai continuar tendo aula remota por exemplo, ele vai na segunda, ele continua de terça a sexta. Olha a complicação que é o professor, porque o professor tem que ter um momento presencial com os alunos, então aquele momento ele está convivendo, e vai ter que deixar, às vezes, aulas gravadas para os outros alunos em algum outro momento, atividade. Então, ele vai ter que se virar em 2, ou em 3, ou em 4. E vai ter que repetir aquela aula, às vezes, porque já que ele vai ter o aluno presencial, ele vai ter que ter um momento presencial com aquele aluno diferente do momento que ele está sendo remoto em casa. Então, ele vai ter que se virar em 2, em 3, em 4. Esse é o modelo, mais ou menos, que se organiza o ensino híbrido. Porque quando você pega o ensino híbrido na educação superior, é assim. O professor prepara uma série de atividades para o aluno fazer em casa, e quando ele tem um momento presencial, é uma outra atividade. Então, essa volta das aulas está sendo discutida, mas nós sabemos que nós não voltaremos com todos os alunos, como também, por exemplo, alguns professores não voltarão também, porque fazem parte do grupo de risco e tem, na verdade, e é legítima essa não volta. Vejam, então, que complicação que nós vamos ter agora na volta. E por que não volta todo mundo? Porque o vírus não vai embora porque o governador de vocês decretou que a aula começa agora, e nem porque o governador aqui do Paraná acha que é em agosto. O vírus não está obedecendo nem o mês de agosto, e aí, digamos, nem está obedecendo o Bolsonaro, que pode dizer que é uma gripezinha, nem pode estar obedecendo a Conselheiro Nacional de Educação, que decide. Na verdade, o vírus é maior que tudo. Ele deixou a gente tão pequeno, a natureza deixa a gente tão pequeno, que tudo que a gente faz de forma objetiva vai embora a água abaixo nessa forma, na verdade, subjetiva da vida. Nós não somos ninguém, nós não somos nada. O vírus, acho que talvez a maior lição que ele trouxe para nós, ele trouxe a morte próxima da gente, ele trouxe a realidade da vida e trouxe, na verdade, o significado. Nós não somos aquilo que o homem moderno, o homem contemporâneo, a mulher contemporânea traduziram como vida. Aquela objetividade que talvez ajude a gente a organizar, levar a vida. Porque o homem e a mulher de um passado era um homem mais subjetivo, mais pensante até. Ele cumpria uma rotina de vida. Vamos pegar meu pai. O meu pai trabalhava até às 6 horas da tarde, e das 6 horas da tarde até às 10 da noite, eles conversavam, eles trocavam ideias, depois veio a televisão, e a televisão tirou isso, né? Tirou muito. A televisão objetivou a nossa vida de uma forma que nós somos muitas vezes regulados pela hora do Jornal Nacional. É antes do Jornal Nacional ou depois do Jornal Nacional. Tá? Era a novela das 9h30. Até o pronunciamento de um presidente da República, ele tem que ser às 8h30 da noite, não mais às 8 horas, como era no passado. Quando o Jornal Nacional era às 8 horas da noite, que já houve um período, o presidente da República, quando se fazia um pronunciamento oficial, era às 8 da noite. Hoje, qual é o horário que ele faz o pronunciamento oficial, que bate a panela? Às 8h30. Por quê? Porque é a hora que começa o Jornal Nacional. A Rede Globo definiu, inclusive, as pessoas se organizam até depois da novela das 9. Ou então eu vou... pode observar, eu só estou citando o exemplo da Rede Globo para dizer que nós objetivamos demais a vida. E a Covid-19, ela trouxe uma reflexão mais subjetiva da vida, não é nada tão matemático assim. E aí, na escola, a gente ainda insiste no matemático, a gente está brigando com a carga horária, a gente está com o dia letivo, o pai fica o tempo inteiro com o conteúdo, com essa coisa mais contada. E eu diria que é um ano da exceção. E a quarta fase vai mostrar para nós que a exceção é o quê? A gente tem que esquecer um pouquinho daquela lógica da carga horária, do dia letivo, e ir para uma lógica mais subjetiva. Então, a quarta fase, quando nós vamos ter alunos que não assistirão aulas com a gente, professores que não poderão ir, atividades complementares continuarem acontecendo, nós vamos entender de perto que mudou. Né? E mudou até quando? Mudou até a cura do vírus, mudou até a vacina, mudou até a gente adquirir imunidade. Eu não sei quando vai acontecer isso, eu não sei se vai ter uma segunda fase mais forte, porque já se fala na segunda onda, na terceira onda. Eu não quero ser catastrófico e não gosto de ser pessimista. Eu quero que termine essa onda, é uma onda só, a gente levou um caldo aí, mas a gente quer sair dessa. Mas a gente só vai sair dessa quando a gente puder se abraçar. E a gente só vai poder se abraçar de fato. Eu tenho minha mãe com 89 anos.
A minha mãe, e eu vou ver se consigo mostrar a foto para vocês aqui, ela é um passarinho, gente. E é uma professora aposentada, e eu quase me emociono quando eu falo dela, porque quando eu fiz essa caravana do Cinep, lá do Paraná, a gente passou por Marmeleiro, que é a cidade dela, uma cidade muito pequena. E a gente passou por lá e eu não pude beijar minha mãe. Eu fui na casa dela, passei rapidamente na casa dela e... Deixa eu ver se vocês conseguem ver aqui. Aqui. Essa é ela, a dona Amélia Casagrande, que está em casa, como todos nós, Alessinha, com 89 anos, sozinha, com as cuidadoras dela, sem as vizinhas que ela sempre amava, porque ninguém vai visitá-la, ainda mais a idade que ela tem, e nós estivemos lá, eu e meu irmão, e foi a primeira e a única vez na vida que eu vi a mãe de longe, que eu não tomei o chimarrão com ela, e que ela chorando se despediu da gente, nós estávamos passando por lá, sem dar um abraço, a alguns metros de distância, e a gente nunca mais conseguiu vê-la, porque, afinal de contas, ela faz parte desse grupo de risco, tem vários problemas de saúde, então a gente está com o coração cortado. E eu digo tudo isso para vocês, para dizer que enquanto eu não conseguir estar com a minha mãe de novo, da forma como eu estava antes, a gente não vai voltar à aula como voltava antes. Nós não vamos conseguir. Até o recreio na educação infantil, a gente pensa como que a gente vai colocar essas crianças correndo. Eu brincava esses dias, imagina a professora dando aula de educação infantil para os alunos, e de repente ela olha para o João e para o Antônio e diz, João, que máscara é essa? Você não estava com uma máscara azul? Você está com a máscara amarela? Daí ele falou, eu troquei com o Antônio. Hã? Daí ele vê o Antônio está com a máscara do João. Porque nós sabemos que a criança vai gostar, muitas vezes, de descumprir uma norma, uma regra, porque para ela não consegue ver o vírus no coleguinha que está do lado dela. Ela não consegue ver um risco ali, por mais que... E hoje ela está dentro de um condomínio, de uma casa. Quando ela for para a escola de novo, que ela não vai estar com o olhar dos pais e só dos professores, e o professor vai ter mais alunos para atender, a gente não sabe o que pode acontecer. Então, nós nunca vivemos isso. Então, só para a gente voltar nessa quarta fase, a quarta fase é a fase em que a gente vai estender a terceira fase e vai começar um contato presencial, eu acho muito salutar, porque a gente pode trazer o aluno para dentro, mas sempre em pequenas doses. Vamos conversar com um grupo, um dia um não tem aula, outro dia não tem aula. Então, não é uma volta normal. O que significa isso? Significa que aquele que está sonhando, que nós vamos voltar, e que tem tudo esse calendário, e volta todas as aulas. Não, nós vamos ter uma reposição, nós vamos ter um calendário, ter um planejamento, mas é tudo flexível, tudo flexibilizado. E aí a quarta fase encerra quando? Ela encerra quando o vírus for embora. Ela não encerra no final do ano letivo. Nós podemos encerrar o ano letivo, e talvez devemos encerrar o ano letivo esse ano, eu falava com o Marcelo agora, porque se o Congresso já estuda a flexibilização da carga horária, como já houve dos dias letivos, eu acho que vai acabar acontecendo isso, a deputada Luísa Canziani, que está relatando essa questão no Congresso, e eu tive já informações de bastidores de que o caminho, você não mais exigir a carga horária. O que a Maria Helena Guimarães, que é a Conselheira Nacional de Educação, falou, e vai falar hoje à tarde de novo. Ela falou o seguinte, qual que é o encaminhamento dessa quarta fase aqui? Nós devemos encerrar o ano letivo no dia 22 de dezembro, ela até estabeleceu uma data, e devemos voltar o ano letivo, e encerrar o ano letivo, da forma que encerrou. Por isso que a gente fala hoje em flexibilização de conteúdos, que o professor, e aí vai muito ao encontro que você acha que o Marcelo já orientou vocês, nós, professores, vamos ter que selecionar o que de fato é fundamental, preponderante. Por exemplo, muitos conteúdos que eu estudei no terceiro e no quarto ano de geografia, de ciências, eu voltei a estudar de novo vamos pegar a história do Brasil, a gente ensina a história do Brasil desde o segundo, primeiro ano lá, e depois a gente volta no sexto ano, na minha época era quinta série, a gente volta a ver tudo de novo. Então a gente tem que dizer o seguinte, isso infelizmente não vou conseguir dar. A língua portuguesa a gente volta, toda ela de novo, volta. Matemática, a gente volta. Então, vamos priorizar o que é importante. Eu acredito que a gente vai encerrar o ano letivo, vai ser o pior ano letivo das nossas vidas, talvez seja o pior do século, e a gente vai sonhar com o ano letivo 2021 diferente, e aí nós vamos ter uma dívida em 2021. Nós vamos ficar devendo, não vamos preocupar com dívida de carga horária, de letivo, nós vamos ficar devendo uma formação do aluno. Nós vamos ficar devendo conteúdos, nós vamos ter que rever nosso planejamento de 2021, e a gente poderá começar o 2021 ainda também com
esse ensino híbrido. Vamos lembrar que, eu repito, que o vírus não vai embora. Então, não é significa que mudou o ano, a gente vai começar tudo normal. Nós só vamos começar normal quando nós tivermos um domínio sobre essa Covid. Então, essa questão da quarta fase, que é o ensino híbrido, ele pode se estender para 2021 adentro. E aí eu diria que eu chegaria na quinta fase, que é quando tudo isso passar, quando essa onda passar, aí eu diria que nós seremos diferentes. Eu acho que eu escrevi um artigo ontem, que eu questiono um pouquinho alguns, até psicólogos, que falam que o ser humano vai mudar totalmente, não sei se eu consigo encontrar aqui, que vai mudar totalmente a forma de ser. Eu acho o seguinte, nós vamos mudar. No primeiro momento, a gente até tem uma mudança grande, até de empatia, de solidariedade, mas eu adoraria que o ser humano, em geral, conseguisse fazer uma grande transformação na sua vida, que a gente saísse daquele lado mais fútil para um lado mais, talvez, mais de valorização da vida, do subjetivo, do interior. Mas eu já vejo, por exemplo, comportamentos das pessoas que voltam a ser as pessoas, o cara egoísta voltará a ser egoísta, o cara solidário continuará sendo solidário. Nós vamos ter exceções, mas eu diria que esse comportamento, esses valores, eles tendem a voltar depois de um tempo, assim como, por exemplo, as pessoas que ficam doentes por um período e dizem que mudou totalmente a vida, e depois de 2, 3 anos, a roda da vida, ela te puxa de novo para aquele movimento e você... Então, eu acho que essas questões da vida, elas não vão mudar tanto. O que vai mudar são as questões, por exemplo, essa. Eu acho que nós vamos ter, as lojas vão ter muito, vamos pegar as questões objetivas da vida. Nós vamos ter muito menos movimento nas lojas, porque as pessoas aprenderam a comprar pela internet. Nós vamos conviver com esse ensino híbrido. Claro que na educação infantil, fundamental, menos no ensino médio, eu acho que ele entra pesado, que é ensino mediado por tecnologia, no Fundamental 2 também acho que vai entrar. A escola, como está falando a Grace, a escola não será mais a mesma. Isso não tenho dúvida. A tecnologia que nós lutamos tanto, às vezes, até para aceitar, ela entrou. Tanto que estamos aqui conversando. Congressos não serão mais os mesmos, eventos não serão mais os mesmos. Tenho certeza, gente, que vão ver uma quebradeira de companhias aéreas, mesmo na volta, porque as pessoas viajarão menos, viajarão mais para lazer, porque nós descobrimos o mundo dos negócios, nós descobrimos isso, eu conversava com irmãs esses dias, que nós não faremos mais. Eu nunca consegui colocar uma irmã, por exemplo, em frente a uma tela de computador fazer uma reunião comigo. Com toda a resistência, as religiosas geralmente são mais fechadas. E hoje a gente conversa, eu dou assessoria para colegas de irmãs, e elas mesmo diziam que não tem mais sentido eu ir para São Paulo, de manhã, pegar um voo, ir para São Paulo, passar 2, 3 horas de reunião e voltar. Eu perdi o dia inteiro, sendo que, na verdade, estou aqui na minha casa, às vezes, como eu estou aqui, com todo o meu material de consulta, e eu entro na escola da irmã, converso das 8 às 10 e tenho todo o resto do dia. Antes tinha que acordar às 5 da manhã, 6 da manhã, estragava meu dia, porque eu tinha que acordar muito cedo, já dormia pouco, ia para o aeroporto, gasto 40, 50 minutos para ir para o aeroporto, chega no aeroporto, tem que esperar mais 40, 50 minutos, daí entro no avião, aí o avião atrasa, não sei o que lá, daí chego em São Paulo, aí sim, aí pego um Uber, um táxi, e fico mais 1 hora e pouco para chegar na escola, daí tu começa a tomar um cafezinho, bater papo, não sei o que lá, vai para mais 1 hora, aí você começa uma reunião quase meio-dia, daí quando você vê, já são 2, 3 horas, 4 horas, eu tenho que fazer mais 1 hora para ir para o aeroporto, aí eu chego 7 da noite, pronto. A reunião se aconteceu em 2 horas. Quantas reuniões eu posso fazer hoje? Isso eu, Renato Casagrande, aprendi. E olha que eu sempre pesquiso tecnologia, eu era resistente. Então, eu acho que esse lado, a vida vai mudar nessa quinta fase. Quando tudo voltar ao normal. Os comportamentos nossos, eu acho que eles tendem, a gente tenderá com o tempo, se a vida voltar a esse normal, a gente tenderá talvez a voltar aos hábitos, algumas coisas, porque esses valores, personalidade, infelizmente, eles às vezes já estão enraizados nas pessoas. Então, por mais que o susto... Eu vou dar mais um exemplo da minha mãe, tá aqui a foto dela de novo, ó. A minha mãe, quando ela está doente, quando ela está carente, como ela está agora, né, com uma carência muito grande, ela é uma pessoa frágil, ela é extremamente dócil, ela é afetiva assim, ao extremo porque ela está dependente. Quando ela está boa, ela vira a Dona Amélia de sempre. Quem que é a Dona Amélia? A Dona Amélia foi uma professora muito brava. Vocês lembram que eu gosto de contar minhas palestras, o Marcelo já me ouviu e sabe disso. Eu sou filho da Dona Amélia Casagrande e do seu Eupídio Casagrande. O meu pai era tão bravo que virou delegado de polícia.
porque lá no interior o delegado de polícia era escolhido pelo prefeito, e o prefeito escolhia geralmente o homem mais bravo. Então, meu pai era um homem bravo a tal ponto que virou delegado. E a minha mãe era a professora mais brava do colégio. E geralmente a professora mais brava do colégio era a que mais gritava. A minha mãe gritava muito, né? Ela era virava diretora de escola, porque a diretora geralmente era escolhida em função da sua braveza, da sua autoridade, né? Do poder que ela tinha de chegar lá e impor autoridade porque a regra naquela época não era a gestão democrática, era a gestão do medo. O diretor tinha que impor medo no aluno, medo no pai, medo no professor. E a minha mãe, ela era perita nisso, porque ela era uma pessoa extremamente brava, até hoje é. Como eu falei, agora não, agora ela é um docinho, não sei o que ela... Mas quando ela tá boa, ela diz o seguinte, ninguém manda em mim, eu sou não sei o quê. E ela tem muita autonomia. E a gente fica até contente com isso, né? Porque ela tem essa autonomia total. Então, veja bem, a gente muda, oscila dependendo da situação, mas aquilo que nós somos, nós continuaremos sendo. Os valores da minha mãe sólidos, o que ela passou para mim, são meus, independente da A ou B. Agora, é um momento de turbulência, mas quando o mar acalma, a gente vai navegar, talvez do mesmo jeito, como no sentido de valores da vida. Não vou dizer que não há mudanças, haverão mudanças, mas não quer dizer que essa mudança, não vamos sonhar eu não acredito que ela seja universal, que todas as pessoas serão tocadas, como alguns estão achando que o mundo muda consideravelmente. Eu acho que ele muda no futuro, objetivamente, como eu citei agora. Então, meus amigos, essas são as 5 fases, eu vou responder a pergunta de vocês, estou falando demais, e essa foi a minha reflexão para dizer o que nós vivemos hoje. Repito, estamos na 3ª fase, que vocês estão chamando de atividades complementares, outros chamam de atividades remotas, outros chamam de atividades não presenciais. Eu não vou entrar nessa parte técnica ali, porque cada sistema de ensino vive uma realidade, e eu acho que o grande desafio hoje para os pais primeiro, o pai entendeu o valor da escola. É tão interessante isso, que eu gostaria antes de fechar 50 minutos, de dizer o seguinte, vocês lembram, era discutido bastante a educação domiciliar até o ano passado. E, gente, eu acho que os argumentos da educação domiciliar, por mais que tenha todas as tecnologias, acho que caíram por terra. Porque nunca se valorizou tanto a escola. Por mais que eu tenha tecnologia, por mais que eu tenha a tela do computador, por mais que a escola particular o aluno tem acesso à melhor tecnologia, nada substitui o papel da escola e do professor. Os pais estão desesperados. Eu falo isso para o meu irmão e minha cunhada, que tem 2 filhos, e ela é doutora em veterinária e ele é doutor em análise matemática. Com muito discernimento, né? E eles falando assim, meu Deus do céu, a falta que faz a escola. Eles não sabem mais educar os filhos, eles precisam a educação infantil, que foi tão desconsiderada no passado, né? Ela tornou-se presente. O quanto é importante para a criança ter uma educação infantil na escola, ter um professor formado, ter uma orientação clara. Então, eu diria que nós vamos sair desse processo muito maiores, professores, muito mais fortes, com a nossa identidade da escola. Mesmo que a escola seja considerada para muitos de retrógrada, eu gostaria de dizer que a escola, eu pegar a expressão do Rubem Alves, que diz que a escola é retardatária. E por mais que às vezes eu tenha uma crítica à escola, eu acho que o ambiente da escola, mesmo que a gente não conseguiu mudar a sala de aula, um aluno atrás do outro, aquele sistema que a gente ainda não conseguiu mudar, com aquele quadro, ele tem um efeito, na verdade, de educação, de disciplina, de organização, de ordem, de cumprimento, de convivência com o outro, associado a toda a questão do conteúdo, da ciência. Então, a escola cumpre um papel fundamental e a gente, nesse momento que nós ficamos sem a escola, de fato, a escola tangível, eu acho que a valorização dela ela foi muito maior. Então, esse é um ponto. A mesma coisa do professor, do educador. Os pais estão desesperados, às vezes, para ficar com 2 filhos, e muitos dizem, meu Deus do céu, o que o professor passa em sala de aula? Como também, muitas situações, é que o professor está exposto. A escola particular, que é obrigado, o professor, digo obrigado porque tem lá uma determinação, ele às vezes dá 4, 5 horas direto naquele Zoom, tem pais assistindo a aula dos filhos. Esses dias uma mãe entrou numa aula, entrou na CAM e deu de dedo na professora, tentando ensinar a professora da aula. Tem outras situações, por exemplo, que a professora ensinou que o sol nascia no oeste, e isso causou uma polêmica no grupo de WhatsApp dos pais, porque ela estava ensinando coisa errada. Tem engenheiro assistindo o professor dando matemática, diz que a professora não sabe matemática. Então, todas as fragilidades nossas também estão muito mais expostas no momento que nós
ministramos aulas com os pais em casa, principalmente no ensino fundamental 1, em que o pai é obrigado a acompanhar praticamente o que o aluno está fazendo. Então, meus amigos, esta é a realidade. Eu já vou completar 50 minutos aqui. Eu não sei se o Marcelo volta para bater papo comigo, se eu vou voltar fazendo as perguntas de vocês. A gente não combinou diretamente essa questão, mas eu posso já ir respondendo ou trazendo os comentários. Aí, ó, Marcelo. Estamos aí, ouvindo atentamente, os comentários também muito, muito positivos da tua fala, o professor Renato colocando da realidade, assim, né? Uma fala muito pé no chão, né? A gente tem uma expressão aqui, uma fala de chão de fábrica, uma fala de quem conhece, o que é uma escola, né? E aqui, professor Renato, existe uma grande discussão que é sobre o time, o momento assim de, bom, vamos promover uma reabertura presencial das atividades escolares. Eu acho que isso tem nos angustiado muito, sabe? A gente conversa muito nesse grupo que nós temos aí com a rede privada, rede estadual, rede municipal, enfim, com o Conselho Municipal, Estadual, Ministério Público, o Tribunal de Contas. A gente conversa muito sobre isso, né? De como é difícil a gente ter, nesse momento, esse feeling de poder dizer assim, bom, dentro das condições que nós temos, podemos garantir segurança assim, assado, até porque a gente também é invadido e acaba tendo esse ambiente, muitas vezes, tóxico de informações, né, que assim, a gente recebe muita informação, a gente não sabe a origem dessa informação, não sabe se é verdadeira, se não é verdadeira, né? Esse turbilhão de fake news que a gente tem recebido, já não sabe, já não confia mais nem naquilo que tu tem certeza que vem de um lugar confiável, né? Tu passa a desconfiar até disso. Então, e eu queria que falasse um pouquinho sobre isso, por isso que eu fiz esse comentário, assim, essa insegurança que a gente tem, essa falta de certeza, né? Falaste na tua fala que, bom, a nossa vida era muito objetiva, né? Até citou a questão assim, de horários, né? E, bom, a gente tem horário para acordar, para comer, para dormir, né? Então, conversava aqui com o Paulo, professor de informática, que está aqui comigo, me auxiliando aqui, e ele falava exatamente isso, né? Como a gente tem essa rotina objetiva e regrada, assim, né? E a gente vive hoje um momento de incerteza, a gente não sabe como vai ser. Até a decisão que nós tomarmos hoje, eu não sei se amanhã ela vai ter validade, porque eu vou ter que rever isso, né? Então, como essa incerteza impacta na vida, por exemplo, do profissional da educação, né? E, enfim, e como essa incerteza também ela vai ser prejudicial no processo de ensino-aprendizagem com as crianças, né? Então, de como a gente pode, assim, nessa tua experiência de vida, né? Falar um pouquinho da tua questão pessoal, assim, de como a gente pode encarar isso tudo. Eu acho que é um grande desafio, né, professor Renato? Não sei o que você pensa sobre isso. Olha, Marcelo, é muito bem colocado por você essa questão também dessas certezas que nós não temos, e essa decisão, como você falou agora do governador, pode mudar amanhã. Eu diria que a escola ela está encurralada, porque nós lidamos com talvez o segmento mais difícil agora nessa volta. Porque, seja bem, os shoppings aqui em Curitiba voltaram segunda-feira agora. E eu fui ontem, que eu precisava comprar um negócio de um equipamento eletrônico, eu fui no shopping, está muito vazio lá, com média em temperatura, mas o shopping é aquele espaço grande, você anda sozinho, você está cá, você está de máscara, só entra adulto, veja bem, não permitiram criança no shopping, não entram crianças no shopping até porque eles não querem essa responsabilização. Porque sabem que criança é diferente e não podem também pessoas com mais de 60 anos, são proibidas de entrar no shopping. Então, você cria a regra para o shopping, é mais fácil, cria a regra para o comércio, você vai no comércio, a pessoa tem uma fita aqui, isola lá, anda para lá, restaurante, põe uma mesa assim, uma mesa não. Pode observar, eu acho que o mercado conta quantas pessoas vão entrar, você tem o distanciamento, tudo quando chega na escola, complicou tudo. Porque nós lidamos com crianças, nós lidamos, na verdade, com uma relação assimétrica, porque o professor é o adulto, a criança não é. Nós lidamos com os filhos dos outros, o bem mais precioso que as pessoas têm em casa. Vamos colocar na nossa mão, olha a responsabilidade que nós assumimos. E nós ainda temos a aprendizagem. Então, só imagine a questão protocolar da escola, o quanto tempo o professor vai gastar em
na preocupação com a saúde, com a máscara, com o álcool, com a entrada. Quer dizer, boa parte do nosso tempo já vai estar comprometida com o protocolo. Quer dizer, o professor, antes de se preocupar se ele vai ensinar, por exemplo, um texto no aluno, ele está mais focado se a distância está... Porque ele está puxando para si a responsabilidade. Uma sala de aula. Você, Marcelo, na secretaria, como secretária, vai estar na secretaria. Mas quem vai estar com a criança é o professor em sala de aula. E como eu brinquei a história da máscara, de puxar a máscara, eu vou pegar o exemplo da máscara. Vamos pegar o exemplo que eu gosto de... O aluno troca a máscara. A professora fica apavorada, né? Porque ele, de certa maneira, está trocando a máscara. Aí a professora não vai contar para o pai, porque ela não quer criar polêmica, e aí o aluninho vai chegar em casa e dizer assim, mãe, sabia que a Tereza trocou a máscara com a Maria? A mãe, nós conhecemos as mães, o que a mãe vai fazer? Ela vai pegar o grupo do WhatsApp, às vezes, e vai dizer o seguinte, a professora Mariazinha não cuidou dos alunos, eles estão trocando máscaras em sala de aula. Já cuidou, aumentou lá. Aí a mãe daquele aluno que não sabia, a professora não contou, não sei o que lá, aí vai responsabilizar a professora, nós somos professores, sabemos disso, vai culpar a professora que ela não atendeu, que não tem cuidado, não sei o que. E vamos imaginar, Marcelo, na pior das hipóteses, uma coisa, que esse menino que trocou a máscara, a avó dele mora com ele e ele pegou a Covid que pode pegar até no supermercado. Quem que eles vão culpar? Aonde que tem um fato concreto? A escola. A professora. Então, eu quando o professor fica pressionando para voltar às aulas, eu tenho muito cuidado, sabe? Eu tenho muito cuidado, porque, primeiro, nós vivemos um momento de valorização da vida. Esse é o ponto número 1. Segundo, sair da objetividade da carga horária, que você falou muito, por isso que eu quis conversar contigo antes, porque essa objetividade do dia letivo da carga horária, isso é mais secundário neste momento. Tanto que lá em Brasília, foi feita uma pesquisa com os pais da escola particular, que pagam a mensalidade, e mais de 50% não querem que as aulas voltem, porque tem medo também. Então, eu diria para vocês que a gente, quando voltar, né, eu não sei se vocês voltam honestamente nessa data que está sendo prevista, eu acho que quando a coisa vai chegando perto, pode ser que mude, até por todas essas questões que estamos trazendo agora. E quando voltar, eu diria que a gente vai perder um bom tempo com o protocolo, com o cuidado, com não sei o que lá, e não vai ser efetiva como a escola como nós tínhamos, como nós achávamos. E, de repente, a gente vai dizer o seguinte, não, mas até acho que era melhor antes. Então, é só para trazer essa reflexão que a gente tem que ter essa consciência de que essa incerteza que você fala, ela vai perdurar e, portanto, a gente precisa trabalhar com esses elementos intangíveis, esses elementos subjetivos. Eu gosto muito de termo subjetivo, porque é aquele que a gente não consegue tocar. E começar a conviver numa nova realidade com isso. Então, o que é possível ensinar nessa realidade? O que é possível eu, como professor, sair um pouco daquela ideia do currículo tão fechado? Aí, isso eu vou dar agora um conselho de vida para vocês, como eu esqueço de ser professor aqui, como pessoas. Eu também, na minha vida, tive essas fases. Né? A primeira fase, eu fiquei meio em pânico, eu não conseguia ler um livro, Marcelo. Eu não conseguia chegar aqui assim, porque para mim tudo isso aqui perdeu o sentido. Eu não conseguia imaginar que eu ia fazer uma palestra para o Rio Grande do Sul de novo, porque a gente ficou meio assim, a gente ficava na frente da televisão vendo as notícias e querendo saber o que era Covid, você pegava tocando ali. Então, os noticiários cheios de matérias, né, sobre a Covid, e eu ficava comendo, né? Todo mundo acho que engordou um pouco, comendo em casa, se perdendo um pouco até nas regras, porque eu fazia atividade física, para atividade física, eu comecei a comer por ansiedade, eu comecei a ficar assim, ó, a questão dessa ansiedade de não sair, de não saber o que vai acontecer. Acho que a maior ansiedade é da incerteza. E depois, ao momento que a gente eu fui me disciplinando, né? Eu organizei aqui um estúdio para mim, que hoje eu tenho já um estúdiozinho aqui com lâmpada, com iluminação, com uma coisa, porque eu comecei a ver que eu fui um dos pioneiros de fazer lives. Eu fiz a primeira live com a Beth do Car, fui convidado no início de tudo. E ontem uma professora me dizia que ela assistiu minha primeira live, eu já esqueci da primeira live, porque eu mudei tanta cabeça. E ela falou que eu comentei que a escola pararia 4 meses. E eu lembro disso que eu comentei, porque eu fiz um primeiro estudo e falei, a escola não voltará, porque a gente pensou que voltaria em 2, 6 semanas, e eu anunciei isso numa live. E ela falou assim que ela não acreditou e achou um absurdo eu falar aquilo. E eu anunciei aquela de uma forma até quase irresponsável. Eu falei, eu não acredito que a escola voltará antes de 4 meses. Tá? E nós estamos no 3º mês. E um pouco vamos para o 4º mês.
Porque eu comecei a analisar, estudar, interpretar e pensar o seguinte, gente, mas o vírus não vai embora. Se não vai embora, se nós paramos porque ele estava chegando, imagine, vai vendo aquela curva, esse pico que nunca chega, e pico, e o pico, e o pico, e o pico não vem, né? A gente corre atrás do pico e o pico vai crescendo, quer dizer, por que é o pico? O pico é quando a gente chega no número, mas ninguém sabe esse número. Ontem cobravam do governador de São Paulo, ontem, quando é esse pico? Ele não sabe, gente, ele não tem um número. O que é o pico? Mais uma vez, o lado objetivo da vida. A gente quer saber quantas pessoas serão contaminadas no pico. Novamente, nós queremos saber números. Nós ficamos quase loucos quando não temos números. Então, portanto, eu diria que para fechar essa questão que você levantou, é uma gestão inicialmente de incerteza na vida, mas hoje a minha vida ela é de mais certeza, dentro do meu espaço, dentro do meu limite, com a minha máscara quando eu saio na rua, com os meus cuidados, eu voltei a ter uma vida muito mais interior que a vida exterior. E nessa minha vida interior, eu ganhei muito. Eu particularmente, que acabei de falar que as pessoas não sairão tão diferentes da crise, eu, particularmente, sei que dentro de mim houve uma mudança. Entende? Uma mudança considerável. Eu vou dar um exemplo concreto. Eu comecei a escrever poesias que eu sempre quis, mas eu não tinha vergonha, até declamar poesia, que eu fazia isso quando eu era criança, e uma professora rasgou um trabalho meu na frente de todo mundo, me humilhou, e aquilo me deu um trauma, e eu queimava tudo aquilo que eu fazia de medo de sofrer um trauma de novo. E eu consegui de novo me reencontrar em mim, muitas coisas que estavam adormecidas. Então, tem uma série de questões também que esse vírus tem trazido para a gente, que eu acho que são contribuições para a nossa vida. Mas quando eu falo da humanidade como um todo, eu repito, eu não acho que a grande humanidade está aproveitando isso, fazer essa reflexão. Está aproveitando para engordar, está aproveitando para postar coisas de política na rede social, está aproveitando para descumprir a regra quando for, mas tem muitos que não estão aproveitando o momento que a vida nos está dando de interiorização. Eu acho que esse talvez seja o grande presente do coronavírus, podemos chamar de presente alguma coisa com essa desgraça toda. Exatamente, professor. A gente precisa tentar tirar as coisas boas desse processo todo, né? E eu também tenho dito sempre, e aqui também afirmou isso, que um dos grandes aspectos positivos é a valorização por parte da sociedade da escola e do trabalho do professor, né? Eu acho que se existem aspectos positivos dentro de um processo de pandemia como a gente está vivendo, eu acho que esse, em termos de escola, é o principal deles. Né? E tirou aquela ideia de que, não, ali na frente a gente não vai ter mais professor, vai ter, sei lá, vamos exagerar aqui, um holograma que vai ser muito mais fácil, muito mais interativo. Se tinha uma noção, parece que a figura do professor era completamente descartável. Que o Google, a ideia é que o Google ocupa... Está aí o exemplo. Cadê o Google sozinho? Deixa o Google com o aluno. Mesmo a educação superior, Marcelo, mesmo que a educação... repito, educação à distância por si só não funciona, nem educação superior. Aí vem o ensino híbrido, que é a mistura. Por quê? Porque tem que ter o professor. A evasão da educação à distância é altíssima quando você não coloca o elemento humano junto. Então, não tem. Acho que o professor ganhou um espaço, uma valorização. Acabou essa tese, que a tecnologia um dia ia ocupar o lugar do professor. Exato, exatamente. E por outro lado também, nós professores, acho que perdemos um pouco daquele medo dessa tecnologia e da inovação, né? Porque talvez essa questão de que, será que a tecnologia vai ocupar meu espaço? Talvez a gente tinha um pouco de medo, de receio, e nós professores também perdemos esse medo, e a gente hoje está usando ferramentas como essa, como tantas outras, sempre com um papel importante do professor, como tu disse, mas a gente se arriscou, ou por necessidade nós tivemos que nos arriscar nesse meio digital, e a gente vê tanta coisa bacana que é feita, mas tanta coisa bacana. Eu tenho acompanhado as atividades, por exemplo, aqui do município, muitas vezes pelo Face, as famílias filmando, colocando atividade que estão fazendo com o filho no Face, e atividades fantásticas, das coisas mais simples da vida. Por exemplo, esses dias, uma mãe colocou menino fazendo bolo, né? E aí pensa quanto aprendizado nesse processo. Estava tudo dividido em potinho, proporção e tal e tal. E o que me chamou a atenção, e aí eu quero fazer uma relação com o retorno às aulas que você estava falando, é que a mãe foi fazer o vídeo e evidentemente não preparou
para que o filho dissesse, olha, a gente tomou todos os cuidados, lavou as mãos, né? Eles estavam de máscara e tal. Quando o menino terminou de falar, a primeira coisa que ele fez foi coçar o nariz, né? Ou seja, é uma criança. E isso vai acontecer na sala de aula. A gente vai ter todos os cuidados, mas quando vai chegar ali, a criança vai invadir. O Paulo me disse que meu áudio estava baixo. Que a criança vai, enfim, fazer aquilo que a regra diz que não pode fazer. E essa é a vida real da escola. É isso que vai acontecer. Então, é por isso que a gente tem que ter muita responsabilidade, sim, nessa tomada de decisão de quando retornar, né? Não só o como, mas também o quando retornar. E aqui, assim, eu posso dizer que a gente tem conversado muito, até com o prefeito sobre isso, e a gente não tem essa preocupação, assim, não, vamos começar porque tem que terminar o ano letivo. Não temos isso, porque temos uma obrigação legal. Não, nós não temos isso. A gente não tem essa preocupação. Vamos construir. Quando tiver condição, nós vamos retornar, né? Assim, dentro das possibilidades. Tanto é que agora a gente está, como eu disse no começo, a gente está preparando uma pesquisa para ouvir os professores, para ouvir as famílias também sobre essas questões. Porque essa decisão ela não pode ser uma decisão de uma percepção de um indivíduo, né, do governo. A gente tem que atender também o que é a necessidade da população nesse cenário. Então, a gente também pretende ouvir por causa disso. Então, assim... Marcelo, falando em pesquisa, deixa eu até aproveitar aqui com você. Eu sou presidente do Instituto Casagrande e nós fizemos uma parceria com a Associação Brasileira de Educação à Distância, que é a associação que, na verdade, é a principal associação de educação à distância do Brasil, e ela convidou o Instituto para representar a Câmara de Educação Básica. E a gente está fazendo uma pesquisa científica, a gente começou com São Paulo, e eu queria que Rio Grande do Sul fosse um convidado para fazer isso, sem custo nenhum, da educação básica sobre esse momento. Então, já aproveitando você que é o presidente da Undime, de repente até quiser até para você te ajudar até nas questões ali, se você já foi tudo, a pesquisa está pronta já, o instrumento, se você quiser até conhecer, você pode de repente até estender, começar pelo teu município ali, pode até ajudar na tua pesquisa, já que você falou em pesquisa, e depois eu quero falar você com o presidente da Undime, quero ver, porque a gente vai fazer com São Paulo, vai fazer com as escolas católicas e vai segmentar, e vocês vão poder pegar esse resultado segmentado por região, pelo estado do Rio Grande do Sul, e que vão ser publicações científicas sobre este momento na educação. Ótimo, a gente tem interesse, sim, com certeza, tanto para o município quanto para o Rio Grande do Sul, em termos de Undime, e posso colocar, inclusive, a rede estadual também, para a gente poder conversar. Então, fica aí, a gente não conversou particular, eu ia te falar, mas já que você falou na pesquisa, eu falei, deixa eu aproveitar, já anunciar, e depois os professores participarem, vocês vão contribuir isso para a questão da construção do conhecimento científico, porque é um momento novo, e os pesquisadores são debruçados agora em estudar, na verdade, esse impacto desse momento na educação. Para a gente ter alguma produção científica, nós temos que aproveitar esse momento de pesquisar. Daqui a pouco, a gente vai mudar de fase e a gente vai acabar perdendo essa sensibilidade, essa fase que nós estamos agora com o aluno em casa. Quando nós voltarmos para a escola, mesmo de forma ainda truncada, nós vamos estar com outra percepção já da coisa. Então, é importante captar a sensação, o sentimento e a observação do professor agora. Exatamente. Então, assim, acho que a tua fala e os comentários estão refletindo isso, professor Renato. Eu volto aqui a dizer, uma fala muito prática, muito objetiva e, em especial, muito realista do momento que a gente está vivendo. Então, assim, a gente tem muitos elogios aqui, a gente já está com... Combinado sempre mais ou menos 1 hora, a gente está com 1h08, chegando aí quase a 10 minutos a mais. Então, assim, a gente está muito feliz de poder te ouvir, né? E gostaria que tu fizesse, então, agora nossas... Assim, para finalizar a tua consideração final, fazer um fechamento aqui e agradecer já de imediato todas as participações e todos os recados aí que foram sendo colocados aí na tela. A gente tem hoje, chegamos a praticamente 400 participantes ao vivo aqui, bastante gente nos assistindo, e que bom, porque a fala foi muito, muito, muito boa mesmo. Então, eu gostaria que tu fizesse a tua parte final aí, tuas considerações finais. Que bacana. Deixa eu falar 2 questões aí. Primeiro, eu quero lembrar que eu fiz uma live com a escritora Tânia Zaguri, que tem 34 livros publicados, e é muito bacana a live, até pegar um trechinho, se quiserem passar, às vezes, para mandar para o pai,
Não sei se vocês conseguem mandar por WhatsApp. Eu vou deixar aqui o canal para vocês acessarem, e todos os dias nós temos lives, então você pode participar, tem palestras minhas gratuitas, tem uma palestra para pais lá, que vocês podem também disponibilizar, tudo gratuito, nós estamos fazendo um momento muito solidário agora, né, Marcelo? Então, eu vou deixar aqui o canal, institutocasagrande.com, esse é o nosso site, e tem uma outra dica aqui. Nós organizamos umas planilhas bem simples para o professor controlar a carga horária dele, controlar a atividade que está dando, que eu acho que ajuda muito o professor e o diretor de escola na organizar as atividades. Uma planilha simples, tem um vídeo explicando como usar a planilha, é gratuita a planilha. Então, quem quiser acessar essa planilha para poder controlar a sua vida, para depois até poder se organizar o resto do ano, quando a gente voltar, vocês vão ter o que vocês trabalharam, porque muda um pouquinho a lógica do que o aluno está tendo em casa, o que você está tendo. Então, nós orientamos por vídeo a preencher essa planilha. Instituto Casagrande, este é o site.com, e tem também o canal do YouTube, no Instituto Casagrande, que você acessa lá, vai encontrar essa live da Maria Helena, que eu citei, vai encontrar a live com o presidente da Undime, daqui a um pouco vou fazer uma live com o Marcelo, vou convidar ele a fazer uma live comigo também, daí nós vamos falar um pouquinho mais da gestão do sistema, a live com a Tânia Zaguri, a live com o Marcos Meyer, que é outro educador, que é o comentarista da educação aqui, que fala sobre educação infantil, sobre a criança, como lidar com a criança, ensinando. Então, fica aí, pessoal, quem quiser acessar essas lives, aproveite, tudo sem custo, então aproveitar esse momento que tem muita informação bacana, e a gente está produzindo, todos os dias tem informações novas aí, conhecimento sendo distribuído, então fica aí. Deixa o meu Instagram também, Marcelo, Renato Casagrande Oficial, no meu Instagram tem mensagens mais curtas, no Instagram você fica sabendo quando que acontecem essas lives, então quem quiser me seguir lá, ou no Facebook, Renato Casagrande Oficial, e dizer, Marcelo, que para mim é uma honra muito grande estar aqui com vocês, que eu acho que é um Rio Grande do Sul, eu fui para esse congresso da Undime e me abriram tantas portas, Marcelo, eu quero te agradecer tanto por isso. É um estado que eu percorri tanto depois daquele congresso da Undime, então eu não tenho como te agradecer pela oportunidade que você me deu para entrar no Rio Grande do Sul, que era até então um estado que eu não entrava muito, eu entro muito em São Paulo, muito no Nordeste, não ia para o Rio Grande do Sul. E foi o teu congresso, o congresso que você me levou, que você me convidou, ele foi um divisor de águas no Rio Grande do Sul. Então, eu quero primeiro te agradecer, parabenizar o Undime, parabenizar você, a tua equipe fantástica, que realmente me oportunizou conhecer o interior do Rio Grande do Sul e, na verdade, me surpreender. Eu quero parabenizar vocês, primeiro, uma questão aqui fora da educação. Os hotéis do interior do Rio Grande do Sul são maravilhosos. É o interior é um hotel que eu me sinto em casa, geralmente tem sopa de capelete, que eu adoro, só tem Rio Grande do Sul isso, né? Os outros lugares não tem, e eu dizer, brincadeira à parte, assim, dizer que eu quero... O Rio Grande do Sul tem um significado para mim, pelo meu pai, mas mais do que isso agora, por vocês, que fazem um trabalho lindo, que fazem uma educação humanizada e que me trazem um lugar de aconchego. Eu vou encerrar minha fala com vocês trazendo o Fernando Pessoa. E ele diz o seguinte, ó, é fácil trocar as palavras, difícil é interpretar os silêncios. É fácil caminhar lado a lado com você. Difícil é eu saber como te encontrar. É fácil eu beijar teu rosto. Difícil é eu chegar até o teu coração. É fácil apertar tuas mãos. Difícil é reter o teu calor. É até fácil sentir o amor. Difícil é conter sua torrente. Como é por dentro outra pessoa? Como a gente gostaria de saber como que a outra pessoa é por dentro? Quem o saberá sonhar? A alma de outrem é sempre outro universo. Com quem a comunicação é sofrível. É difícil se comunicar com a alma do outro. A gente pode tateá-la por palavras, por gestos, porque esse entendimento é difícil. Nada sabemos da alma senão da nossa. A dos outros
para Fernando Pessoa são olhares, são gestos, com a suposição de qualquer semelhança no fundo. E eu queria encerrar essa minha conversa com vocês dizendo que aproveite esse momento para fazer o primeiro encontro com a alma de vocês, o seu interior. Eu acho que se nós conseguirmos isso nessa pandemia, talvez uma parte do que nós perdemos poderá ser compensado. Estamos perdendo parte da aprendizagem dos alunos, estamos perdendo as relações pessoais, mas não deixem passar a maior oportunidade, talvez, que o mundo nos dê de ter um encontro com a gente mesmo. Esse encontro, na verdade, é o maior presente que Deus me deu nesse momento, e é isso que eu queria compartilhar com vocês, dizer que eu desejo do coração que vocês tenham um resto de ano, a gente já fala em resto de ano, porque a gente já vai para o segundo semestre, daqui a pouquinho, um resto de ano o mais positivo possível, que a saúde seja a companheira de vocês, da família de vocês, dos seus, na verdade, que a gente consiga passar essa fase tão difícil com a saúde, e desejo para vocês muito amor no coração, porque é o amor que vai nos sustentar, é o amor que vai nos proteger, é o amor que vai dar sentido a tudo isso que nós estamos vivendo hoje. Muito obrigado aí, Marcelo, pela oportunidade, adorei estar com vocês, muito obrigado pelos comentários gentis, carinhosos de todos os professores aí de Estrela. Professor Renato, nós que te agradecemos e te dizer que, na verdade, a abertura de portas foi pelo teu merecimento, pela tua capacidade, é um espaço que tu conquistou com a qualidade do teu trabalho. Então, nós que agradecemos a oportunidade de ter te ouvido naquele momento e de estar conosco nesse momento tão especial, né? Acho que se a gente pudesse ficar conversando por mais 1 hora, por mais 2 horas, o pessoal todo continuaria aqui conosco, porque foi um momento muito bom, né? Acho que a mensagem de que a gente precisa olhar para dentro, que a gente precisa se reconectar consigo mesmo, é algo que a gente trabalha muito aqui na Secretaria. Nós temos um projeto que trata justamente desse cuidado com o eu, né? Que foi desenvolvido e pensado por toda a equipe da SMED. Então, te agradecer muito e que a gente possa, então, de fato, buscar esse conforto dentro de cada um de nós, para que quando a gente ver a alma do outro, a alma do nosso aluno, a gente esteja preparado para ter esse olhar afetuoso e carinhoso que nós vamos precisar. Então, professor Renato, de coração, muito obrigado por esse momento que nos oportunizou aqui nessa manhã de hoje. E agradecer também a todos que participaram e até a próxima, semana que vem. Um grande abraço. Não quero cantar sozinho, eu quero um coro de passarinhos, quero levar o meu canto amigo a qualquer